Rússia e Ucrânia vão começar as negociações para um cessar-fogo e também para o fim da guerra. A informação, Elisandra, foi avançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump conversou por mais de 2 horas por telefone com o presidente russo Vladimir Putin e disse que a Rússia e a Ucrânia vão começar as negociações imediatamente para um cessar-fogo e, o mais importante, para o fim da guerra. O presidente russo confirmou que a Rússia está pronta para um possível acordo de paz, se os termos apropriados forem alcançados. Ainda não foi estabelecido um cronograma para a possível trégua. O presidente americano também conversou com líderes europeus e com Volodymyr Zelensky. Os aliados da Ucrânia afirmaram que vão aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções econômicas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu os esforços de Trump para o fim da guerra e pediu que os Estados Unidos permaneçam engajados nas negociações. Volodymyr Zelensky confirmou que conversou com Trump e afirmou que não vai retirar as tropas ucranianas do próprio território. Se essa for uma das condições de Putin, significa que a Rússia não quer um cessar-fogo, nem o fim da guerra, disse. Pelas redes sociais, Trump disse que a Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos, quando este banho de sangue catastrófico terminar, e que ele concorda. O presidente acrescentou que, da mesma forma, a Ucrânia pode ser uma grande beneficiária do comércio no processo de reconstrução do país. Trump também assinou hoje uma lei que criminaliza a publicação na internet, sem consentimento, de fotos e vídeos de conteúdo íntimo, sejam autênticos ou produzidos por inteligência artificial. Também hoje o presidente americano obteve uma vitória na Suprema Corte. Juízes autorizaram a revogação de medidas temporárias do governo anterior que protegiam cerca de 350 mil venezuelanos contra a deportação. O Departamento de Segurança Interna americano alegou que os estrangeiros sobrecarregam repartições públicas, como abrigos e clínicas de saúde, e que alguns também seriam integrantes de gangues. Enquanto continuam as conversações, Elisandra, na tentativa de um cessar-fogo para a Ucrânia, no Médio Oriente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel vai controlar a faixa de Gaza. Na última segunda-feira, ontem, 19, foi permitida a entrada de ajuda humanitária na região. Esta foi a primeira entrada de alimentos, água e remédios desde o passado mês de março. 5 caminhões carregados com suprimentos entraram no sul da faixa de Gaza. Foi a primeira entrega de alimentos, água e remédios desde março. O primeiro-ministro israelense afirmou que o país vai controlar todo o território palestino. Os combates são intensos e estamos progredindo. Tomaremos o controle de toda a faixa de Gaza, anunciou Benjamin Netanyahu. No domingo, o exército israelense expandiu as operações no norte e no sul do território. O objetivo é libertar os reféns mantidos pelo Hamas há mais de 1 ano e meio e derrotar o grupo terrorista. Em Khan Younis, palestinos protestaram. Fora Hamas, gritava a população. As negociações de um cessar-fogo mediadas pelo Catar estão paralisadas por um impasse. A presença militar israelense na faixa de Gaza ainda é discutida. O governo teme que a retirada do exército possa abrir terreno para o grupo terrorista Hamas, que controla a região desde 2007. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump deixou bem claro ao Hamas que queria ver todos os reféns libertados. 58 sequestrados são mantidos no território palestino. Sim, falemos agora sobre a saúde a nível mundial. 3 anos de negociações intensas de tratado fortalece cooperação para assegurar resposta mais equitativa para futuras pandemias. E o documento entrará em vigor após 60 ratificações. A adoção do acordo pandémico ocorre após 3 anos de intensas negociações devido às lacunas e desigualdades identificadas a nível global.
O documento precisa de 60 ratificações para entrar em vigor. Os próximos passos incluem negociações sobre o sistema de acesso a patógenos e partilha de benefícios. A adoção ocorre após uma aprovação do acordo por votação com 124 votos a favor, 11 abstenções e nenhum voto contra na Comissão Integrada pelas delegações dos Estados-membros. O chefe da OMS afirma algumas críticas de que o acordo afetaria a soberania dos países sobre as suas políticas de saúde, respondendo que o documento não direciona, ordena ou altera nenhuma legislação nacional ou doméstica. Pelo acordo, os fabricantes dos produtos farmacêuticos participantes do sistema desempenharão um papel fundamental no acesso equitativo e oportuno a produtos de saúde relacionados à pandemia, disponibilizando à OMS acesso rápido visando 20% de produção em tempo real de vacinas, tratamentos e diagnósticos seguros de qualidade e eficazes para o patógeno causador de emergência pandémica. Agora vamos conferir as notícias no Giro pelo Mundo. Espanha desmantela rede criminosa de tráfico de resíduos plásticos. As autoridades espanholas desmantelaram uma rede criminosa dedicada ao tráfico ilegal de mais de 41 mil toneladas de resíduos plásticos que eram enviados para países terceiros, numa operação em que foram detidas 5 pessoas, investigadas outras 15, segundo informou nesta terça-feira a Guarda Civil. A operação envolveu 6 buscas em Espanha, França e Portugal. As autoridades estimam que mais de 18.800 toneladas de resíduos foram transportadas ilegalmente, sendo destes 2 últimos países para solo espanhol. O Camboja realizou na terça-feira uma comovente cerimónia para assinalar os 50 anos desde que Khmer Vermelho iniciou um regime brutal que resultou na morte de cerca de 1,7 milhões de pessoas. A cerimónia anual do Dia da Memória teve lugar num antigo campo de extermínio, onde milhares de pessoas foram executadas durante o regime que governou de 1975 a 79. Cerca de 2.000 pessoas, incluindo monges budistas, reuniram-se para assistir a estudantes de teatro a reencenarem cenas de tortura e execução. Vestidos com uniformes pretos usados pelos combatentes do Khmer Vermelho, os estudantes retrataram os horrores enfrentados pelas vítimas. Pelo menos 3 octogenários morreram no departamento de Var, no sudeste de França, na sequência de uma tempestade marcada por chuvas fortes, anunciaram a Prefeitura. As forças de segurança e o Ministério Público de Toulon, em L'Île-Vendôme, cidade do litoral, as 2 vítimas mortais, nascidas em 1939, eram um casal, surpreendido pela subida muito rápida do nível das águas no seu veículo, declarou o procurador de Toulon. Além disso, foram mobilizados 2 helicópteros de segurança civil, bem como cerca de 40 agentes das forças de segurança. Cirurgiões dos Estados Unidos realizaram com sucesso o primeiro transplante de bexiga humana do mundo em uma operação considerada um marco histórico na medicina. A cirurgia foi realizada no início de maio num hospital em Los Angeles, na Califórnia, e envolveu uma equipe da Universidade da Califórnia em Los Angeles. O paciente beneficiado, de 41 anos, que há 7 anos vive em diálise. Ele teve a maior parte da bexiga removida anos atrás por conta de um câncer e posteriormente precisou retirar os 2 rins. Na cirurgia recebeu uma nova bexiga e também um rim, ambos de um mesmo doador. De acordo com especialistas, o transplante representa uma esperança para pacientes com bexigas disfuncionais que até então tinham como únicas opções a reconstrução do órgão
com partes do intestino ou a utilização de bolsas externas, ostomias, para coletar a urina. Chile, Uruguai e México se juntaram aos países que suspenderam a compra de frango do Brasil. Na passada sexta-feira, China, União Europeia e Argentina já tinham decidido interromper a importação. O governo do Rio Grande do Sul montou barreiras sanitárias para conter a gripe aviária no estado. Com a declaração de estado de emergência zoossanitária, as barreiras de desinfecção foram instaladas pelo governo estadual em estradas que dão acesso a Montenegro, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. O que motivou a medida foi a confirmação de um foco de gripe aviária H5N1 em uma granja comercial da cidade. Aqui em Montenegro foram instaladas 6 barreiras como esta, em pontos estratégicos, com o objetivo de conter o avanço do vírus na região. Os veículos de maior risco, como caminhões de carga viva, ração animal ou de coleta de leite, serão obrigados a parar para uma limpeza que envolve a lavagem das rodas e as partes inferiores da carroceria com produtos específicos. Essas barreiras elas podem ser restringidas ou até mesmo ser ampliadas, né? Então a ideia é que quando nós formos entendendo, nós podemos ir diminuindo o número de barreiras. O plano de contingência estabelece 2 círculos de ação ao redor da granja afetada, um raio de 3 quilômetros e outro de até 10 quilômetros. As barreiras vão funcionar por no mínimo 7 dias. O foco do vírus foi detectado em uma propriedade rural que possui 2 galpões com cerca de 17 mil aves. 90% delas morreram pela doença. As outras foram sacrificadas. Montenegro abriga 520 granjas e 2 indústrias de processamento de frango voltadas à exportação. E a cidade, que já sofreu com as enchentes no ano passado, pode ser mais uma vez impactada. O pessoal vai ficar sem trabalho, né? Isso que é o ruim, né? A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou de ovos. E o risco de infecções em humanos pelo vírus é baixo.